Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates sobre as eleições, de 2024, eleições municipais. E vamos dar sequência aí, conversar com o pessoal que está aí antenado por dentro, da política, seja nacional e também regional, no caso aqui de São José dos Campos e região. E para dando sequência aqui na nossa programação, resolvi convidar o Franklin Maciel, ele que produz conteúdo, assim como eu e o canal Mesa de Debates, também está aí ativo na política, da cidade, e vamos debater um pouco aí sobre as eleições municipais, seja, a âmbito nacional, mas também a âmbito daqui de São José dos Campos. Mas antes disso, Franklin, eu peço aí para você fazer sua apresentação. Bem, agradeço mais uma vez o convite para estar mais uma vez aqui com o Guilherme, no pessoal da mesa de debates. Bem, eu sou jornalista, cientista social, envolvido com política desde os 14 anos de idade, na época de Grêmio, e um entusiasta, acredito, assim como o Lula, que o caminho para a solução dos problemas é a política e não necessariamente o caminho para que se criem mais problemas, apesar que muitas vezes há um desvirtuamento dessa matiz política para que acabe acontecendo isso. E que esse é o momento aí, quanto mais as pessoas forem politizadas, quanto mais elas tiverem capacidade crítica, melhor teremos uma sociedade, e é para isso que há esse empenho diário que a gente faz todos os dias aí, trazendo material, explicando, mostrando como funcionam os bastidores da política, para que as pessoas conheçam as engrenagens do poder e assim não fiquem reféns somente dos resultados que o sistema quer mostrar para elas. Perfeito, Franklin. E vamos aí para falar um pouco da política de São José dos Campos, né? Hoje, se duvidar, no horário que essa entrevista está sendo gravada, tá tendo um comício, um comício com o Eduardo Cury, que está liderando as pesquisas, e junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, você vê uma pouca participação, do Lula, nas cidades, e faz muito tempo que não vê que além de alguns, além de cumprir a agenda, do governo, mas não vejo o Lula, por exemplo, fazendo campanha, para o seu candidato aqui em São José. Por quê? Bem, eu vou pegar um exemplo do Islã, vocês podem ver, tem um Alcorão aqui. Quando o profeta Mohammed morreu, a comunidade islâmica entrou em alvoroço. Como vai ser? O que faremos sem o profeta? Que a gente vai, como é que a gente vai viver sem o profeta para nos orientar que caminho seguir? Quando um dos seus mais próximos, o Abu Bakr, levantou e disse para os caras: se vocês acreditavam no profeta, o profeta está morto. Mas se vocês acreditam em Deus, Deus é eterno. Por que eu estou querendo dar com esse exemplo? O Lula se afastou dessa eleição por uma questão óbvia. A esquerda brasileira, em especial o PT, se tornou muito dependente do Lula. Ficam sempre esperando que o Lula apareça aos 46 do segundo tempo para fazer aquele gol salvador que vai manter a esquerda no poder. Entretanto, os jogadores aqui do campo inteiro não estão fazendo a sua parte, ficam em boa parte acomodados esperando esse gol salvador. E essa ação do Lula, estratégica, de não aparecer hoje junto aos candidatos, não ter esse empenho maior, é para ver se a esquerda acorda de uma vez e começa a voltar a ter protagonismo, voltar a acender nas pessoas a esperança, vez que a esquerda nos últimos anos, pasmem, resolveu ocupar o lugar de gerente do sistema, que então era ocupado no caso do Brasil, no PSDB, mas isso é um fenômeno mundial. E é por isso que a esquerda vem, inclusive, perdendo apoio sucessivo, vem desidratando na sua principal base, que seriam as classes trabalhadoras, porque elas não conseguem mais gerar essa identidade. Então, quando o Lula faz esse movimento, ele está avisando para os caras, indiretamente, que assim, olha,
última luta vai ser em 2026. E o que vai ser no pós-Lula? Ou vocês começam agora a aprender a se virar com as próprias pernas, ou então a gente não existe vácuo no poder e o processo vai ser todo dominado. E o detalhe, candidato que precisa ficar esperando muleta de fora para poder se posicionar, é melhor que nem saia. E é esse o grande problema que vem acontecendo. Todo mundo esperando o padrinho, quando eleições, inclusive eleições municipais, nunca foram eleições predeterminadas por padrinhos, à exceção padrinhos locais, tipo um bom prefeito, que indica seu sucessor, enfim. Mas os padrinhos que vêm de fora nunca deu certo. Eu lembro que na eleição de acho que 2008, o Carlinhos trouxe aqui em frente ao Habibs um mega comício com o Lula uma semana da eleição. Há uma semana da eleição, juntou umas quase 10 mil pessoas em frente à Praça Fausto Pena. Você sabe o que aconteceu, Guilherme? Uma semana depois, o Carlinhos perdeu o voto em vez de ganhar com a presença do Lula. Então, é esse o momento das pessoas acordarem e começarem a ocupar seus protagonismos, porque no poder não existe vácuo. Ô Franklin, o PT daqui de São José está se desidratando, né? Porque ficar atrás, por exemplo, do Dr. Elton. O que acontece é o seguinte: o que está acontecendo, infelizmente, eu gosto como pessoa do Wagner Balheiro, mas a candidatura dele é muito equivocada em posicionamentos. Ele não assume, ele fica adotou o identitarismo, que é a morte da esquerda no mundo e no Brasil especialmente. O identitarismo, que na verdade nada mais é que um segmento neoliberal infiltrado dentro das esquerdas para se aproveitar de causas sociais. E o que acontece? Com isso, você afasta as pessoas em vez de atrair as pessoas. Porque a função da esquerda é unir as pessoas. A função da política, na verdade, a gente tinha um jargão antigo, que é ciscar para dentro. Sempre tentar trazer o máximo daqueles próximos a você para que você possa ter um governo de coalizão e que, inclusive, não fique dependente dos centrões da vida que existem tanto na esfera federal, quanto no Estado e quanto na própria prefeitura. Você vê que os caras ganham e depois começam a cooptar vereadores que foram eleitos em chapas concorrentes, né? Então fez-se essa opção de não ter um discurso mais ideológico, mais incisivo, de apontar caminhos para a cidade, e fica no mais mesmos, fica tentando se vender como gerente, e nessa questão de se vender como gerente, os adversários têm maior expertise nisso, então você não convence. Por exemplo, que eu vou te dar um exemplo que eu cansei de falar tanto para o Wagner, falei para o Carlinhos entendeu isso, a Amélia entendeu isso, mas só o Wagner não quis colocar, que é defender o legado de realizações tanto do governo Ângela quanto do governo Carlinhos Almeida na cidade, que em comparação com os últimos 8 anos do Felício Ramute e Anderson, dá de 10-0. E eu te pergunto, em que momento você viu na campanha eleitoral o Wagner Balheiro adotando essa postura de, por exemplo, chegar na televisão e dizer: gente, quantas casas esse governo fez para o povo? Nada. Quantas casas nós fizemos em 4 anos? Nós fizemos mais de 5 mil casas. Isso impactou, inclusive, na vida de você que não tem, de você que já tem sua casa própria, mas precisa comprar no mercadinho, porque os preços dos aluguéis, quando você tem uma política habitacional, baixam para todo mundo e, consequentemente, o impacto no preço de alimentos, de qualquer mercadoria que você compre. Mas em nenhum momento buscou-se essa explicação. Em nenhum momento desceu do salto e fez uma apresentação num discurso fácil das pessoas entenderem. É sempre aquele discurso empolado a cidade é bolsonarista, é conservadora, não tem o que fazer. O que é um equívoco. O PT já chegou ao poder 2 vezes aqui em São José. Então, esse discurso é um discurso de gente acomodada que não quer disputar o poder. E se não disputar, tá cheio de gente querendo ocupar o espaço. Ô Franklin, em cima disso que você falou, assim, pelo que eu percebi dos discursos, né, tá certo que tem aqueles, sempre nas eleições, tem sempre aqueles discursos de que, não, vamos ganhar, vamos vencer, é possível, vamos acreditar que tá certo, mas, assim, por outro lado, eu percebi um discurso de que a tarefa seria aumentar, por exemplo, a bancada de oposição à direita, né? Você não percebeu isso mesmo, que o PT já entrou sabendo que não iria ganhar
as eleições de São José? Bem, toda eleição você pode perder ganhando e pode ganhar perdendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, mesmo quando a esquerda ganhou o poder, ela acaba fazendo tantas concessões por ter adotado alguns atalhos, que a tática do Zé Dirceu, a gente ganha e depois vai cooptando, e aí cai nos mensalões, cai na perda da credibilidade junto à população, e aí fica nessa, vou ocupar o espacinho de oposição, e aí ali eu faço alguma coisa. O problema é que as pessoas olham para que esses espacinhos de 2, 3 vereadores a mais não está fazendo efeito na prática, no dia a dia da cidade. Por quê? Porque são sempre minoria, porque a maioria dos vereadores acabam sendo cooptadas pelo prefeito de plantão, seja ele de esquerda ou de direita. É bom lembrar que o Carlinhos Almeida foi eleito, acho que com uns 5, 6 vereadores do lado dele, e depois ele tinha maioria na Câmara, ou seja, cooptou todo mundo. Então, esse discurso, ele soa muito mais do ponto de vista da esquerdinha institucional, que junto com a esquerda identitária são os principais responsáveis por essa desconfiança da população em relação à população, e a população não confiando, a massa trabalhadora não confiando no seu projeto, você não vai ter voto, não está passando credibilidade. Esse é o grande problema da campanha. Tanto, e não é só aqui, e essa crise de credibilidade não é só em São José dos Campos, não. É um fenômeno generalizado. Enquanto a esquerda não entender que esse modelo da campanha neoliberal, da despolitização, do candidato que é gestor, que é o gerente da cidade, que é o zelador da cidade. Esse processo cansou e as pessoas querem de novo que tenham políticos, gente que aponta em visões de mundo, vai continuar ficando para trás. Olha o exemplo que compara, por exemplo, a campanha em São José dos Campos com a campanha em São Paulo, que está mobilizando as atenções do Brasil inteiro. As pessoas estão mais ocupadas com a campanha de São Paulo do que com a campanha de São José dos Campos. Por quê? Porque aqui é todo mundo falando a mesma coisa. Parece uma entrevista. Eles vão para a televisão, para as campanhas, como se estivessem numa entrevista de emprego, querendo mostrar quem é o mais habilitado para ser o próximo zelador da cidade. E ser prefeito, ser governador, ser presidente, é muito mais que isso, é apontar caminhos. Isso não está sendo feito pela esquerda há um bom tempo, que inclusive tem um péssimo hábito, que é parecido com o do Cronos, da mitologia grega, de comer as novas lideranças. Os filhos que vão surgindo são atacados, em vez de serem estimulados para que possam ocupar esses espaços, os cabeças brancas, infelizmente, não permitem que essas lideranças cresçam. Acabam sendo sufocadas naquela burocracia de insistir em métodos que funcionaram no passado, mas não funcionam mais. Não adianta você querer fazer campanha da década de 80, 90, distribuindo panfletinho em porta de rodoviária, quando as pessoas estão hoje o tempo todo conectadas no celular. E qual a presença digital das esquerdas? Você é praticamente zero, tirando alguns guetos de resistência como eu, você e alguns outros canais. O que tem de ação coordenada nisso? Qual o modelo de comunicação? Não tem. Eu vou te dar um exemplo, você vai poder confirmar. Quantas vezes você já recebeu briefings da esquerda, seja do governo Lula, seja da cidade de São José dos Campos, do que está sendo feito para combater o modelo adversário neoliberal? Eu nunca recebi. Não sei se você recebeu. Você tem que ficar procurando informação para poder falar bem para poder mostrar que as coisas estão indo bem. É um absurdo. E quando a informação vem, ela ainda vem do ponto de vista de vender negatividade para algo bom. Então fica ruim. E esse que é o problema. Posso só interromper um pouquinho e eu vou mais além do que isso, o Franklin. Né, eu estava comentando com o André, que é parceiro meu que está aqui junto no projeto Mesa de Debates. Eu comecei a fazer entrevista com os candidatos, né, principalmente do campo da esquerda. Eu tive dificuldade de achar quem são os candidatos do campo da esquerda. Porque você não tinha informação, né? Quem são, contato, né? Só depois, aos 40 minutos do segundo tempo, eu consegui, né, ter uma relação dos candidatos do PT. Mas, por exemplo, do pessoal, assim, né, não teve. Então, é isso que eu estou dizendo. Não existe um empenho, não existe uma organização. E quem não é visto não é lembrado.
eles estão. É curioso, é o que eu costumo dizer. O que nós temos em comum? O capitalismo é dividido entre dois tipos básicos, elementares de pessoas. Aqueles capitalizados que têm os donos do meio de produção e o resto que precisa trabalhar para garantir o sustento. Desde aquele que trabalha na enxada, que trabalha no serviço mais pesado e menos remunerado, até o cara que tem uma clínica médica, que é dono de uma padaria, mas que se ele virar as costas, o negócio desanda. Ou seja, são trabalhadores da mesma maneira, mesmo ganhando um pouco mais. Se você precisa trabalhar para poder manter sua renda, você está do lado dos trabalhadores. E essas pessoas foram abandonadas. Conseguiram a proeza de criar uma terceira categoria, que é o tal do todes, né? Então, em vez de você falar para todos, você fica falando para todos, todas e todos, ou seja, dividir um terceiro pedacinho. E o que acontece? A população hostiliza, ela não está acostumada, você tem que agregar as pessoas. Quanto mais elas entenderem as proximidades, as convergências de vida entre uma e outra, melhor vai ser. Entretanto, a gente está sempre dividindo, e quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o lado de lá. Quando você divide, por exemplo, olha, você fica aqui no lugar de fala do negro, você não pode, se você é branco, você não pode falar de racismo. Ó, aqui você é o LGBT, você só pode falar de LGBT no seu quadradinho. O que você está fazendo? Na prática, você está cerceando as pessoas, porque aquilo que nos une é o fato de sermos todos seres humanos e sermos todos, pelo menos, né, a sua grande maioria, pelo menos uns 95% trabalhadores. Então, por que a gente não vai pelo que nos une para depois ir por aquilo que são as nossas diferenças? E a gente está fazendo o contrário, a gente está indo sempre para dividir na base para não encontrar lá na frente depois. E se continuar fazendo assim, vai continuar perdendo espaço, porque você vai transformando direitos em privilégios. Porque esse modelo, inclusive, ele tem um grande problema. Ele não ataca a raiz de todos os problemas, que é a desigualdade. A desigualdade afeta a todos. Se você é branco, mas você é pobre, você é estigmatizado do mesmo jeito, se você mora na periferia. Então, o cara, quando ele vê você vindo com um discurso que não seja esse de atacar a fonte da desigualdade, criar oportunidades para todos que estão numa situação de vulnerabilidade, você fica numa situação difícil. Além de, logicamente, um discurso muito professoral, muito técnico, que quando você aperta, começa a vir de novo, descamba para o identitarismo. Ah, hora de votar numa mulher, hora de votar numa negra. As pessoas vão votar naqueles que elas sentem firmeza. E não adianta você ser negro, ser mulher, ser índio, ser azul, ser amarelo, ser branco, ser rico, se você não passar credibilidade. E é isso que está faltando. Está faltando a esquerda voltar às raízes, voltar a apertar a mão das pessoas e voltar a assumir compromisso com as pessoas. E não ficar tratando as pessoas como gado. Porque se fizer assim, gado por gado, eles ficam do lado de lá. Que o discurso, a comunicação lá é 1000 vezes melhor. Quer ver? Vou dar um exemplo: a área de segurança pública. Por que a direita sempre seduz? Porque ele vai e fala, bandido bom é bandido morto. Matou a política de segurança pública numa frase. Concorda? Pega o cara de esquerda defendendo segurança pública para você ver. Vai se enrolar 2 horas, querer falar de estatística, isso, aquilo, e aí, velho, já perdeu. Ou você tem uma resposta que seja compreensível para todos, que pode, lógico, tem todo um discurso para trás, ou então ninguém te dá atenção. Perfeito, o Franklin. Falando um pouco mais sobre a candidatura, né, do Wagner, uma coisa que, né, eu cheguei até comentar, né, com ele é que, por exemplo, teve o debate da Band, né? Acho que foi o único debate de uma grande emissora aqui em São José. E uma coisa que me incomodou bastante, né, é que o Wagner teve várias oportunidades, por exemplo, de enquadrar o Anderson Farias, né, em relação ao banhado e não teve, né? Então, não só em relação ao banhado, em relação a todos os temas, né? E é isso esse incômodo que você passou é o mesmo incômodo que a população como um todo vem passando. Se você não defende suas bandeiras, se você não defende os seus, como é que até os seus vão sentir entusiasmo em carregar sua bandeira? É isso que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, juro para você. Essa é a pior candidatura do PT em todos os tempos da história de São José dos Campos.
E ela é praticamente uma anticandidatura. Nem o PSTU, que tem como característica as anticandidaturas, porque não acredita no modelo, e aí eu respeito, discordo, porque senão você não deveria nem disputar, mas respeito, mas é uma postura. Mas a campanha do Wagner, em todos os aspectos, é uma campanha para não ter voto. Você entra, por exemplo, nas redes sociais dele, se você entrar agora, você vai achar que você entrar no Instagram dele, você vai estar achando que está entrando no Instagram do Elton, porque ele está o tempo todo, tem 5, 6 vídeos sequenciais mostrando a cara do Elton, em vez de mostrar dele. Elton, que é um candidato que está ali disputando, entre aspas, o terceiro lugar. E o que acontece? Uma candidata, o básico do básico de uma eleição majoritária é que só existem dois candidatos. É a situação e a oposição. Você pode ter 10 da oposição, mas existe só, se você estiver na situação, você defende a manutenção, e se você estiver na oposição, o seu adversário é quem está sentado na cadeira. Que é isso, esse mal-estar que você acabou de relatar. Por quê? Como é que você vai atacar um cara que não está na cadeira? Como é que você vai propor mudanças se o cara que está sentado é outro? Se aquele que está competindo com você não estava ali com as mesmas ferramentas que você está querendo ter para fazer as mudanças? E em nenhum momento esse contraponto foi colocado. Ao contrário, teve até uma espécie de ping-pong nesse debate que você falou. Nas redes sociais, os dois, aparentemente, Anderson e Wagner, parecem dar-se a impressão de ter um pacto de não agressão. Eles só agridem o Cury e o Eduardo, só atacam o Cury e o Eduardo Cury, e as pessoas percebem isso. Elas percebem que onde deveria ter o confronto de ideias, confronto inclusive de resultados, ele não acontece. Por que em nenhum momento o Wagner fez um programa de TV falando: você está vendo o seu bairro aí do Banhado que está abandonado? No PT nós regularizamos 23 bairros e nós vamos regularizar aí também. O seu bairro aí do Fundão aí, da Zona Leste, da Zona Sudeste, nós vamos regularizar também, porque a nossa prioridade é o povo. Nós fizemos 5 mil casos para o povo, eles não fizeram nenhuma. Nós fizemos creches de período integral, o seu Cury com o Anderson Faria pegou as nossas creches e dividiu em 2 turnos para não precisar criar creche nenhuma e dobrar o número de vagas e desatender da população. Mas você viu ele em algum momento contrastando essas visões de mundo? Se ele não faz isso, as pessoas não vão dar atenção para ele. E é isso que está acontecendo. É certo. E o Franklin, ainda na questão, né, do banhado, né, eu, além, né, das entrevistas com os candidatos, eu fiz algumas coberturas, né, de lançamento de candidaturas e eu fiz a cobertura do lançamento, né, da candidatura do Renato, que é um cara que eu respeito, né, bastante, né, tá na luta e tudo mais. Mas eu pude ver em alguns discursos, de alguns setores do pessoal que estiveram no lançamento da candidatura o seguinte sentido: porque nós em 2022 nós, né, derrotamos o Bolsonaro com a eleição do governo Lula. Tá, beleza, mas e para dialogar com as coisas reais, né, desses moradores, né? Porque eu senti uma dificuldade desse setor em fazer esse diálogo. Até comentei, né, depois com o Renato, porque todo final de ano é a mesma palhaçada da prefeitura de querer tirar os caras de lá, né? Por que não faz um diálogo mais nesse sentido do que ficar repetindo os mesmos jargão, as mesmas coisas de sempre? Porque dá trabalho, né? Porque eles estão discursando para nichos, para manter poder sobre certos nichos, não para resolver os problemas. Esse é o grande mal do identitarismo que corroeu o pessoal e vai corroendo parte do PT e que coloca a população contra a esquerda de maneira geral, porque ela bate o olho, vê que, primeiro, há um claro desrespeito à cultura das pessoas. O Pierre Bourdieu, eu sou da área de ciências sociais, sempre colocava seus arbitrários culturais. Nós já temos um problema do arbitrário cultural natural das instituições. Por exemplo, a escola que você chega com a sua cultura, em vez de essa sua cultura dialogar dentro da escola com as outras culturas, é imposto uma cultura dominante com ela abaixo de você. E isso as pessoas, elas sentem, elas não sabem expressar
esse sentimento de redução da sua importância, mas ela sente. E aí ela vai para outro lugar da sociedade, ela recebe as mesmas coisas. Eu quero impor os meus valores goela abaixo, não construir junto. Por exemplo, a esquerda fala tanto do Paulo Freire. Paulo Freire era isso. Paulo Freire basicamente era pegar aquilo que era a essência das pessoas, da comunidade, da vivência das pessoas, e transformar aquilo num elemento de força política, força cultural, força econômica daquela comunidade, para ela entender seu poder de unidade. E o que a gente está fazendo? Está dividindo, porque o sujeito padrão do identitário, do PSOL, como, por exemplo, a candidata vereadora Jéssica, ela não está lá para resolver problemas. Ela está lá para dividir, está lá para depois que o circo for montado, ela sobe no tijolinho, faz um discursinho esbravejante, divide todo mundo, ela se promove, vai embora e o problema perpetua. Não existe uma busca por solução. Eu acho que o Renato fez uma escolha muito equivocada de sair candidato pelo PSOL de São José dos Campos, que é um PSOL 100% identitário, um PSOL que não tem uma proposta para a cidade de mudança. É um grupo que fica o tempo todo dando voltas e transformando direitos legítimos e causas sociais legítimas que demandam espaço em guetos de privilégio, inclusive cerceando o surgimento de novas lideranças. E é por isso que as coisas não vão avançar, é por isso que eles, inclusive, não entendem, porque isso dá trabalho. Resolver, fazer o enfrentamento e mostrar para uma sociedade que uma sociedade só é boa para você, se ela for boa para todos, não é tão simples, né? Que é mais fácil para o cidadão comum da cidade falar assim, esse banhado só tem traficante lá dentro, esquece esses caras, não é isso? O tanto que o prefeito atual utiliza o banhado sempre nessa parte do pânico moral, nesse sentido. Toda vez que, você já reparou que toda vez que o Felício e o Anderson estavam meio mal perante a opinião pública, eles inventam um ataque novo ao banhado? Entretanto, em nenhum momento a gente vê o povo da esquerda falando as pessoas do banhado têm direito a uma vida digna como qualquer outro, como você que está aí do outro lado. A partir do momento que a gente começar a ter um discurso de integração eu tenho que respeitar a casa do cara do banhado do mesmo jeito que a sua será respeitada, porque se você arranca a casa dele hoje, quem garante que amanhã não vão arrancar a sua? Como está acontecendo, inclusive, agora, ali na região da Vila Guarani, onde a prefeitura está passando o trator por cima das casas, querendo oferecer para o cara R$1.000 de aluguel durante um ano, e ele que se vire. Portanto, esse tipo de política, esse tipo de alerta precisa ser feito pela esquerda. A esquerda está deixando o espaço da utopia, o espaço da esperança para a extrema-direita, e a extrema-direita está se valendo disso e ocupando esses espaços, porque, volto a dizer, não existe vácuo do poder. Não existiria Bolsonaro sem Tejão Willis. E o PSOL, infelizmente, tanto em esfera nacional quanto inclusive local, em boa parte faz isso. Eles estão ali para justificar para os Andersons Farias da vida de que, olha, há um perigo iminente sociedade conservadora. E aí, eles ganham meia dúzia de apoiadores para se fazerem falsos representantes, falsos arautos da consciência social, mas as coisas não avançam, porque o identitário sem problema ele não existe, né? É, certo. E, Frank, para quem estiver assistindo e não é assimilado aí com esses termos, igual eu e você somos, o que significa ser identitário? Olha que curioso, né? Eu acho isso interessante, porque, assim, ser identitário é fazer o culto da identidade. O que é culto da identidade? É você colocar características da sua individualidade acima de outros valores. Por exemplo, eu sou preto, então eu tenho que ter espaço por ser preto e não por ser alguém competente. Eu sou mulher, eu tenho que ter espaço por ser mulher e não por ser competente. Que é, curiosamente, Guilherme, é o mesmo discurso que é feito do lado do bolsonarismo. O bolsonarismo é identitário, faz culto da personalidade. É o nós conservadores, os nossos valores conservadores têm que se impor sobre os outros. Nós estamos com a verdade, nós queremos um ministro terrivelmente evangélico e não terrivelmente competente.
Então, o culto à identidade vem da extrema-direita, vem do nazismo, vem nossa, a nossa raça ariana é superior à do outro. O que o identitarismo faz é utilizar causas sociais de minorias que foram oprimidas em todos os sentidos, né? Que historicamente a gente comprova, fazer ele ficar com raiva para ele achar que ele é superior e ele querer se vingar do outro. E essa política nunca deu certo. Toda a política de direitos civis que deu certo, ela buscou unir as pessoas, agregar. Vou dar exemplo. Martin Luther King fez isso. Qual que é o grande discurso do Martin Luther King? Eu tenho um sonho de um dia onde os nossos filhos não vão ser julgados pelo caráter, não pela cor da pele. Não é isso? Agora, daí vem o identitário. Esse identitário é esse cara que fala, não, é a pele que vai valer. O ministro Silvio Almeida pode ser um escroque, alguém que tratava mal todo mundo, mas ele era o cara cumprindo a cota preta no ministério. Isso resolveu o que para as pessoas pretas na cidade, no Brasil? Continuaram sofrendo estigmas, elas continuaram sendo mortas, aumentou, inclusive, o número de execuções na periferia por conta da violência policial durante o período do cara, e o cara nunca abriu a boca. Porque esse identitarismo, esse culto da identidade, ele não questiona a raiz do problema, que é a desigualdade. Ele questiona por que lá em cima, no topo da pirâmide, só tem branco. Põe um preto lá também. Mas e você que está aqui na maioria, na base da pirâmide? Vai mudar alguma coisa na sua vida se você tiver um monte de branco passando fome junto com você? Não muda. Mas tem um cara lá em cima que é preto como eu. Joaquim Barbosa era um desses. Qual foi a postura dele enquanto ministro? Uma postura identitária. Precisava mostrar que é mais do que é, e aí começou a perseguir aqueles que estavam fazendo alguma coisa pelo Brasil. Portanto, ou a gente coloca que o importante é criar políticas que criem condições de todo mundo ter acesso a uma vida digna, ou então a gente vai falir enquanto esquerda, porque o outro lado vai ocupar esse espaço. Há uma demanda gigantesca pela esperança, Guilherme. Nunca houve tanto. Durante a pandemia, as pessoas clamavam por um mundo melhor, porque elas se tocaram naquele momento que estavam acuadas dentro de casa, com a ameaça literalmente batendo nas suas portas, que a gente chegou num caminho que não dava para continuar. E o que a esquerda fez naquele momento? Não ocupou esse espaço. E não é no Brasil, é no mundo inteiro, não ocupou o espaço. Preferiu ficar fazendo o discurso, e olha, se eu estivesse no comando, eu seria um gerente melhor, e não. É o modo como a gente está fazendo as coisas que está equivocado. Se a gente não começar a apontar caminhos, não vai mudar. Vou dar um exemplo de uma pauta que o Wagner Balieiro está vendendo aí, do transporte público gratuito. E que na França, em alguns lugares, foi colocado da mesma maneira, de outra forma. Que é o quê? Por exemplo, sempre a discussão que você vai ver no debate, cadê o dinheiro para fazer as coisas? Quem vai pagar para o transporte público? Eu nunca vi o Wagner falar que o que vai pagar o transporte público gratuito é precisar gastar menos de 1 bilhão, não gastar 1 bilhão com asfalto igual o atual prefeito gastou. Porque se a maioria das pessoas, se as pessoas param de andar de carro, gasta menos asfalto, não é isso? Se gasta menos asfalto, você precisa recapear menos. Aí é um dinheiro de onde sai, ou seja, você quer dinheiro a qualidade de vida. É menos carros circulando, soltando poluição, é menos estresse de você ficar o tempo todo parado no trânsito. Enfim, tem uma série, são escolhas de governo. E é isso que as pessoas querem. Elas estão, boa parte, apostaram no Bolsonaro lá atrás e agora estão tentando, de novo, desesperadamente, apostar no Marçal, porque são pessoas que, por mais que a gente discorde, eu discordo, de gênero, número e grau, de todas as ideias do Marçal, mas ele aponta horizontes diferentes, enquanto os demais candidatos estão ali tentando mostrar quem é o melhor gerente da cidade. E é por isso que, inclusive, a eleição de São José dos Campos está tão modorrenta, tão chata, não tem mudanças. Você pode ver que praticamente o cenário, ninguém ganha, ninguém perde voto, desde que começou a eleição, não é isso? Agora é que vai começar, nessa semana, um processo provavelmente de desidratação total do Wagner Balieiro, que inclusive coloca em risco a chapa de vereadores do PT. Por quê? Porque já olharam para ele, viram que ele não vai crescer, então, se não vai crescer, começa o voto útil a migrar, seja para o doutor Elton ou para o Cury. Pensa que você vê. E aí é o que vai acontecendo. Se você não se viabiliza, se você faz o mesmo discurso que os outros, só fica tentando mostrar
que você é um gerente, que você é um empregado, que você não tem visões de mundo, o cara não vai votar em você. Ele vai votar naquele cara, entre o médico e o carequinha do PT que anda mulambento nas suas gravações, quando com calça rasgada, roupa suja, eu vou votar em quem? Aí vai para a personalidade, que é o identitarismo que você tinha colocado inicialmente. Eu olho a imagem. O que a imagem está me vendendo? Um produto é um médico que fala bonitinho, evangélico, e o outro é o quê? É o carequinha que anda tudo mulambento na cidade, do lado de uma menina que anda com a camisa do Che Guevara. Então, é a imagem. Se quando você não tem conteúdo, o que vai prevalecer é a imagem. E é isso que está acontecendo. O PT de o Wagner, não digo o PT, mas mais o Wagner Balieiro do que qualquer outro é responsável por essa desidratação do PT na cidade. Isso é nítido. Foi ele que tomou a escolha de não fazer o enfrentamento. Ele é o candidato. Não dá para terceirizar para os demais candidatos. Ao contrário, os vereadores estão sofrendo nas ruas porque não tem mais a liga, né? Quem tinha que estar puxando isso daí, mostrando, olha, o PT fez muito, perdeu a oportunidade 4 anos atrás. Se tivesse feito isso 4 anos atrás, não ia ganhar, mas ia ter marcado posição. E hoje não ia ter tanta gente falando, o Carlinhos foi o pior prefeito da história de São José, quando nos números você prova que o Anderson é muito pior que qualquer outro que já passou por aqui. Mas isso não acontece porque quem tem a obrigação de fazer, a oposição não está fazendo. Ô, Franklin, esse pensamento, pegando aqui em São José, né? Eu não sei se você está acompanhando, né, as candidaturas dos setores da direita, né? E uma coisa que eu percebi que existe uma candidata chamada Preta Conservadora. Não sei se você chegou a ver isso. Esse pensamento identitário aí que você coloca não abre espaço para que esse tipo de coisa, né, aconteça, né? Você tocou no ponto, foi o que eu te disse. O identitarismo, ele é de direita, e é isso que a esquerda não consegue entender. O identitarismo é culto da personalidade. O que ela fez? Eu não vou nem pela preta, vamos pegar um caso mais que se tornou mais emblemático no Brasil inteiro, que é o da Jojo Todinho. Sabe a influencer lá, Jojo Todinho? Uhum, Ela sei. resolveu se declarar bolsominion. Pois é, ela se declarou bolsominion, qual que é a desculpa? Agredindo, com aquele discurso verborrágico dela, vou ser candidata em 2026 para ter uma preta conservadora. Nós não precisamos de uma preta conservadora ou uma preta progressista, nós precisamos de gente competente. Se for mulher, ótimo, se for preta, melhor ainda, mas o que tem que qualificar você para ser representante não é a sua cor, não é seu gênero. A gente olha para você ver como o discurso é equivocado. É igual a gente está olhando para a sociedade como se ela fosse um monte de tribos, vamos pôr tribos indígenas ou árabes, sei lá. Cada tribo vai mandar um representante para lá. Então você divide as pessoas. Para que dividir se a gente tem uma essência comum, que é a essência da luta de classes, que é o trabalhador sendo explorado por quem não trabalha? Mas não, preferem perder para alguém que vai fazer um discurso identitário do lado de lá. A preta conservadora faz o discurso identitário para os identitários da direita e a preta revolucionária faz para os libertinos aqui do lado de cá. E aí o que acontece? O preto de verdade, que está apanhando da polícia, que na hora de ser contratado, é contratado sempre para as piores posições, que sempre é visto com desconfiança, vai continuar na mesma coisa. É isso que acontece. É só você olhar os vereadores pretos que nós temos em São José dos Campos. Eu acho que atualmente tem 2, né? O Fabião Zagueiro e o Lino Bispo. Os dois têm uma postura que não tem em nenhum momento defesa de criar oportunidades para a população preta. Não fazem nada. E tem a, eu tenho um preto me representando, ele está representando ele. A melhor definição, foi até bom, a melhor definição para o identitário é aquele político que defende ele. Esse é o identitário. E aí, se para defender ele vai sacar a carta, eu sou mulher, eu sou preto, eu sou pobre, eu sou deficiente. Ele vai querer o voto
Não por aquilo que ele tem de mérito, mas por aquilo que ele vai tentar colar em você para tomar seu voto, porque ele é parecido comigo. E ele só é parecido nisso. Olha a Tabata Amaral, o que ela fez ontem no debate contra o Boulos. Identitarismo puro. Ciro Gomes, identitarismo puro. Ela terminou o debate depois de atacar o Boulos de maneira rasteira, igual todos os caras direitos, inclusive com os argumentos moralistoides da extrema-direita, e saiu falando assim, olha, se eu não for para o segundo turno, eu não apoio ninguém. Como assim eu não apoio ninguém? Então, você prefere entregar, ou você é prefeito ou ninguém presta? Isso não existe. Na sociedade, numa sociedade democrática, dinâmica, você não pode ter perfil de dono da bola. E todo identitário tem. A preta conservadora vai querer falar que a verdadeira imagem dos pretos é ela. A preta revolucionária vai falar que é ela. E, na verdade, as pessoas pretas vão continuar sendo estigmatizadas, porque qualquer um desses dois, quando chegar ao poder, vai ficar olhando para o próprio umbigo em vez de olhar para melhorar a vida das pessoas que elas fingem representar. Ô Franklin, uma coisa que sempre me incomoda, né, é que, por exemplo, a esquerda joseense tem uma imensa, né, uma grande dificuldade, né, de entrar, né, de ter alguma relação, né, com os moradores dos bairros irregulares da cidade. Eu até gostaria que você comentasse esse problema dos bairros irregulares, né? Eu acompanho, né, de perto a situação do bairro do Capão Grosso e Majestic. E lá tem moradores que pedem coisa assim justa, né? Tipo, falta ônibus no bairro, tipo, a criançada tem que passar pelo matagal para poder, né, pegar o ônibus, falta iluminação. E não tem ninguém para organizar esse povo, né, lá. E hoje, sabe qual que é o resultado? Né? Grande maioria da população do Capão Grosso vai votar no tutorial. É o que eu estou dizendo. Porque o que fez o PT crescer lá no passado, nos seus primórdios, né? Foram aqueles núcleos de base, em especial dentro da Igreja Católica, onde a comunidade, aqueles pequenos intelectuais orgânicos que iam organizando a sociedade a partir das pastorais. Do mesmo jeito que a Igreja Católica se institucionalizou num nível de que ela não se aproxima mais das pessoas como fazem os evangélicos, o que está acontecendo nesses bairros é que os evangélicos estão esticando a mão para essas pessoas. Se depois fazem negócios políticos enviesados lá em cima, é outra coisa. Mas quem tem feito essa ponte, quem tem estendido a mão, ajudado o cara no dia que ele não tem um botijão de gás a ter a conseguir acesso para poder fazer a comida para os filhos, são eles. Então, são eles que naturalmente vão ocupar esse espaço. São eles que estão adotando um discurso que é um discurso mais enraizado na sociedade, que é o discurso místico-religioso. Né? A religião está respeitando a cultura de origem das pessoas. Agora, a esquerda, infelizmente, por conta essa infiltração identitária, é por isso que a gente está batendo muito nisso, o que ela faz? Ela quer destruir o que tem sem colocar nada no lugar. Eu não tenho nada contra destruir bases que estão apodrecidas da sociedade. Você não tem que conservar o que não funciona mais. Entretanto, não adianta você defender a aniquilação sem apresentar algo melhor para pôr no lugar. E a esquerda não tem feito isso. Primeiro porque destrói as lideranças. Surge uma liderança lá, o que vai acontecer? Ele vai, no máximo, numa reuniãozinha. Você já foi em reuniões da esquerda aqui. Fazem aquela reunião com 500 pessoas para fingir que é democrático. Daí cada um levanta, depois fala um pedacinho do discurso, para fingir que todo mundo é educado. Terminou o último de falar, o que acontece? Vamos embora para casa, fizemos nossa parte. Não se toma decisão, não resolve nada. Então as pessoas têm demandas práticas da vida e querem soluções práticas. Elas podem até se deslocar a uma reunião, mas para resolver. E em reunião, para ficar ouvindo político discursar as mazelas do mundo, não vai dar ibope mais. Ou seja,
Ou a esquerda volta a se envolver, a participar da vida da sociedade e mostrar que é ela que está do lado ali, ou vai ficar para fora. Está acontecendo isso. Hoje, o PT, na última eleição, isso já tinha acontecido e agora aprofundou de vez. O PT perdeu o palco de oposição oficial da cidade. Arrisca de sair dessa eleição só com a Amélia vereadora. Isso é dramático. E por quê? Por que seria a Amélia? Ah, mas porque a estrutura não. Porque ela querendo, gostem ou não, é a única que tem um histórico de lutas pelas pessoas. Para verem como isso é importante, como defender, estar sempre presente na onde as pessoas precisam é importante. Mas o resto fica com essa coisinha de discursinho identitário, porta de fábrica. Aliás, não entenderam até agora que a fábrica do mundo atual é a cidade. Hoje, o São José é uma cidade movida pelo setor de serviços. Cadê a esquerda organizando essas pessoas? Pessoas como, por exemplo, os motoristas de aplicativo, entregadores, que estão entregues à própria sorte, acreditando que são empreendedores. Não estão fazendo nada. E se não faz nada, quem fica ali o tempo todo na orelha do cara é o cara da Jovem Pan. Ele está andando no carro o dia inteiro escutando o Jovem Pan, o cara falando groselha na cabeça dele. Então, quem não ocupa espaço não pode reclamar. E vou dar um exemplo. Quer ver? A gente não estava sofrendo, está sofrendo ainda todo esse processo de estiagem que vem do passar a boiada e dos incêndios criminosos que estão ocorrendo no Brasil, promovidos pelo agro? Todo mundo sabe disso. Por que o presidente Lula até agora não usou o poder que lhe é conferido de chamar uma cadeia nacional, né? Aqueles programas que aparecem em todas as TVs ao mesmo tempo e falar a verdade, ó, a gente está tentando fazer aqui, mas tem um monte de fazendeiro vagabundo tacando fogo nas plantações e destruir. Por isso que você está respirando o ar tudo arrebentado. Ó. Você viu que ao longo da live eu estou o tempo todo parando para tossir e olha que eu estou numa zona rural. Estou falando com você da zona rural. Imagino quem está na cidade, como é que está o nível respiratório por conta do clima tão seco que está, a falta de umidade. Então, a gente precisa começar a ter uma comunicação mais clara, mais eficiente, mais presente. Não adianta aparecer só em época de eleição querendo prometer revoluções. O Wagner tá. Olha a pauta do Wagner aqui de São José. Falou esse negócio de ônibus há 4 anos atrás, 4 anos depois ele tem o mesmo discurso. A cidade evolui, o cara parado no tempo. Então a gente precisa antenar-se aos discursos e estar presente o tempo todo, fazer guerrilha. E eu vou te dar um último exemplo que você vai ver. Do seu público que você tem aqui, eu estou vendo que vocês estão na Labuta há anos, eu também, a boa parte do público de São José dos Campos não te segue, não tem coragem, não dá um clique no seu link. Você está carregando a bandeira da esquerda, não, vou ajudar o Guilherme a crescer, estou fora. É um oportunista que quer aparecer, ou seja, compensa, daí você vai ver que o seu público real muitas vezes é o cara da direita que está lá xingando, mas está te vendo para aprender alguma coisa. Então, como é que você quer melhorar com gente que um não apoia o outro? Onde um está querendo passar a perna no outro? Não vai, velho. Eu lembro que a live que eu fiz, Guilherme, que deu menos audiência até hoje na história desse tempo todo que a gente está aí, foi com o Wagner Balieiro, quando ele era pré-candidato a prefeito aqui de São José. Como é que o próprio PT não botou as pessoas para assistirem o cara, não divulgou? Ou seja, é um passando a perna no outro. E assim, como é que você tem chance, tem alguma condição de ocupar o espaço? Ou a gente aprende a caminhar junto, e isso também vai acontecer quando as lideranças não forem colocadas de cima para baixo. Quando não chegar e falar, o candidato agora é o Wagner, tá? Vai ter que ser alguém que saiu do seio da coletividade, que faz um discurso que chega nas pessoas e que deixa de lado esse identitarismo. O identitarismo é uma aposta equivocada. Trouxeram aquela vice do PSOL com a conversa fiada de que ela teve X votos na última eleição, vai somar com os do Wagner. Não soma, tira. O identitário te traz um voto e arranca 10. E é isso que as pessoas não estão enxergando. Ô Franklin, eu digo, eu acho que a parte aí da mídia que você falou é verdade, né? Enquanto isso, a direita e a extrema-direita sabe, né, trabalhar bem com a questão da imprensa.
Ô Franklin, saindo um pouco aí desse espectro aí da esquerda, mas continuando mais um pouquinho, né? Que tem uma pergunta que eu esqueci que eu ia fazer, lembrei agora. Você se posicionou corretamente nas suas redes sociais pela participação, né, de candidaturas que no debate público nas emissoras, como aqui em São José a gente tem a candidatura do Toninho, né, que não participou aí dos debates das grandes emissoras, mas a gente pode citar as candidaturas, né, de São Paulo, né, que tem a candidatura, né, do PSTU, do Altino, do Ricardo Senesi e até mesmo a candidatura do PCO. Como que você vê essa exclusão desses partidos, né, no debate público, sendo que eles são, né, candidatos como os outros também são? Pois é, a gente tem um problema sério que a gente não vive uma democracia. Nós vivemos uma democracia liberal. O que é a democracia liberal? Onde as instituições são organizadas para que as pessoas não tenham voz própria, mas precisam falar através de representação. Ou seja, incomoda muito o sistema quando eu ou você aqui, Guilherme, a gente fala sem intermediário, sem ter que falar através de um vereador, através de um deputado. Incomoda quando você faz essa relação direta. Então, eles vão criando situações legais, mas imorais, para excluir as pessoas. Como, por exemplo, a reforma política, e também a questão dos recursos para as campanhas, que era uma coisa, e é uma coisa fundamental, um fundo eleitoral, cuja finalidade, a justificativa, é nobre. É garantir que os fatores, ninguém tenha dinheiro, não possa patrocinar um cara que não tem, para que ele não fique refém de uma vez eleito, ter que devolver o favor que recebeu para poder ter condições eleitorais. Entretanto, o que aconteceu na prática? O dinheiro não é dividido de maneira igual por todos os candidatos. Tem candidato que, por exemplo, a vereadora em São José, que está aí com R$ 200 mil de verba fundo eleitoral para fazer sua campanha, enquanto gente do mesmo partido não pegou 5 mil, não pegou santinho. Ou seja, você já cria essa diferença, essa desigualdade na disputa logo na partida. Fora que é um modelo feito para perpetuar os que já estão no poder, porque o cara, além de ter toda a estrutura, emenda, gabinete, uma série de situações, vai fazer isso aí. E a mesma coisa na divisão da participação. Como a desculpa que faz as pessoas caírem no dilema de Toshines. Lembra o Toshines? Toshines vende o biscoito, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então você fala, os partidos de esquerda nunca crescem, porque por que você vai dar espaço para quem não é significante? Ora, se você não der espaço, ninguém vai nem saber que o cara existe. Lógico que existe um outro problema dentro dessas esquerdas, o PCB, PSTU, que é o problema de não se organizarem para ocupar o poder representativo no modelo atual. Porque só existe duas maneiras no mundo atual de você ocupar poder: ou através de processos revolucionários, ou seja, golpes de Estado, e para isso você vai precisar de dinheiro, vai precisar de armamento, vai precisar de gente treinada e vai precisar de pelo menos uns 20% da população do seu lado, porque não existe revolução que se sustente sem apoio popular. Concorda? Eles têm isso na mão? Não tem, não reúne nenhuma dessas características, então só sobra outra via. Se sobra outra via, por que insistir em candidaturas suicidas, kamikazes, onde você gasta energia sabendo que não vai eleger? Por que todo mundo não baixa um pouco a bola e faz, por exemplo, uma confederação desses partidos todos, para que em cada cidade possa ter pelo menos uma chapa de vereadores competitiva, para dali sair pelo menos um eleito? Vou te dar um exemplo. Nós poderíamos ter tido em São José dos Campos o Toninho Ribeiro, um vereador da cidade. Eu tenho certeza que teria sido Toninho Ferreira. Teria sido um dos melhores vereadores da história de São José. E por que ele não foi eleito? Ele fez mais de 5 mil votos. Você deve lembrar disso. Para vereador. Não foi eleito porque não tem chapa. Então a gente tem que começar a pensar de modo pragmático. Não adianta só disputar. Depois que passa a eleição,
os prefeitos, o sistema vai conversar com os eleitos. O resto, você pode ter feito 10 mil votos, você vai ficar de fora do mesmo jeito, e você muitas vezes vai ser tratado até como uma ameaça pelo sistema. Então, eles preferem não dar espaço. Você vê que nos debates de São Paulo, colocaram o Marçal e a Marina, do Novo, com a desculpa de que. Qual que era a alegação? Eles estão na mesma condição do pessoal dessa UP, PCB, que é o quê? São partidos que não têm representação significativa no Congresso, que justifique a presença obrigatória deles nos debates, não é isso? Mas daí fala, mas o Marçal pelo menos tinha 20%, ele tem presença na pesquisa eleitoral. Beleza, e a Marina? A Marina apareceu com 1%. 1% e 0 é a mesma coisa, está na mesma margem de erro que os caras. Ou seja, por que colocou ela? Porque ela era mais uma para ficar batendo prego no caixão do Boulos. É mais uma para reforçar no discurso, na televisão, uma visão de mundo neoliberal para criar um isolamento para qualquer outro tipo de visão da sociedade. Então, você pega esse São Paulo, sempre foram 6 para os debates, na maioria dos casos. Ontem foi 4 só. Mas foram 6. Dos 6, 5 eram neoliberais e um só de esquerda, que é o Boulos, que ainda faz, e que, espremido, em vez de fazer, quer saber de uma coisa, eu vou pro pau. Não, vai lá e fica fazendo um tom moderado. Então, o que o eleitor... O eleitor olha para aqueles 6 candidatos e fala, não tem nenhum ali que tem culhão de ficar do meu lado de verdade. O que mais tem é o cara que do arranjo, que tá lá, eu vou separar, vou deixar o do rico, mas vou separar um pouquinho para você. E é isso que está acontecendo. Olha na eleição do Lula, eu vou dar um exemplo. O Lula, há 1 ano e meio antes das eleições que o consagraram presidente, ele tinha exatamente a mesma perspectiva de votos que ele consolidou no primeiro turno. Ou seja, todo esse arco de alianças da Frente Ampla pela Democracia, Geraldo Alckmin, vice, sabe quantos votos trouxe para ele, Guilherme? 0. Agora, pergunto, se ele tivesse naquele momento onde existia um discurso radicaloide da extrema-direita de um lado, que as pessoas experimentaram na vida prática e viram que elas passaram necessidade, e se ele dobra a aposta num discurso mais enfático na esquerda, podia ter ganho sem ficar devendo, igual acaba de acontecer no México com o López Obrador, que não só elegeu a sua sucessora com fartura de votos, como fez a bancada que para não ficar dependendo de Centrão lá. Lá ele tem 60% do Congresso na mão. Então, ou a gente se posiciona, porque esse caminho Zé Dirceu, a gente ganha o governo e depois negocia com os centrões da vida, com as velhas oligarquias, dá nisso que a gente está vendo. É aquela coisa da maldição da Xuxa, um passinho para frente, 2 passinhos para trás. Então, é preciso um discurso mais contundente. Se a esquerda quiser se reerguer em São José e no estado de São Paulo, que é fundamental, é o estado que decide eleições, vai precisar de candidatos e, mais do que isso, grupos de pessoas que estejam dispostos a apresentar utopias. Que São José eu quero, e essa São José tem que ser bastante diferente da São José que as pessoas já têm. Fica falando, eu vou contratar mais médico do que já tem, eu vou contratar mais professor que já tem, o ônibus agora eu vou dar de graça, por dar, sem explicar o que isso traz de vantagem, esquece. Perfeito, então, o Franklin, estamos aqui encerrando então mais uma entrevista do Mesa de Debates. Eu quero aqui agradecer pelo ótimo papo aí que tivemos, né? Acho que a conversa foi muito boa. E eu passo a bola aí para você fazer suas considerações finais. Bem, agradeço mais uma vez aí, Guilherme, o pessoal do Mesa de Debate, gosto muito do pessoal aí, conheço o pessoal aí, o seu parceiro desde a época que ele trabalha, não sei se ainda trabalha com o Lano, mas é um cara sempre tem uma visão muito aguçada da visão do mundo. Eu acho importante a gente ter essas pessoas para não deixar a coisa desandar de vez, porque se já está ruim, imagina se não tivessem os mesas de debate da vida, né? Aí que a coisa era terra arrasada mesmo. Então é um papel fundamental que é feito e que a gente aproveite, entenda esses momentos e uma regra básica da política. Não existe vácuo do poder. Se a esquerda não começar a ocupar o espaço,
virão outros e ocuparão, como o que você citou no caso de São José dos Campos, que é o caso do Dr. Elton, que ocupou esse espaço que era do PT, e como é o caso do Marçal lá em São Paulo, que está ocupando o espaço da direita, que em vez de ter um candidato mais contundente nos seus valores, resolveu fazer apostas no centrão. Ou seja, as pessoas não... Isso estava até na Bíblia, né? No livro do Apocalipse. Ou quente ou morno, ou frio. O morno você vomita. Então está na hora da esquerda parar de querer bancar a morna, querer bancar a gerente do sistema, ocupar o lugar que um dia foi do PSDB, lembrar, inclusive, que o PSDB deixou de existir foi justamente por conta dessa postura morna, essa postura que não se decide do que quer. E é um momento da gente fazer essa revolução, abrir o espaço para novas lideranças, porque é sempre bom lembrar, Lula não é para sempre. Lula é só até 2026. No máximo, ser reeleito presidente, e aí? Como é que fica a esquerda que não se renovou? Vai morrer de velha? Então fica aí o debate. Grande abraço a todos, Guilherme, a vocês, boa eleição, votem com consciência, votem com coração, acreditando que a gente pode fazer a diferença para ter cidades melhores daqui por diante. Maravilha, então. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Franklin, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Eu peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quais. Se o Frank quiser ir divulgar suas redes sociais, pode divulgar. Não vai querer divulgar? Claro, vamos, manda, claro. Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, melhor, velho. Só me manda o link depois. Não, estou falando divulgar as suas redes sociais. Para eu divulgar minhas redes sociais? Procura Franklin Maciel em todas as redes aí, TikTok, Facebook, Instagram, que você vai me achar lá. Só digitar Franklin Maciel, que tem vários canais aí, que você vai achar facinho, tá bom, gente? É canal de médio porte já, 50 mil pessoas, vocês vão achar fácil. Beleza, então. E além de acompanhar aqui o Mesa de Debates, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, a programação continua. Um forte abraço e